Hoje é dia 21 de março do ano 2019. É uma quinta-feira. Estamos próximos de 18 horas. É hora quando a gente vem aqui na Rádio Mundial celebrar saúde, para divulgar através dessas ondas milagrosas tudo que diz respeito à nossa qualidade de vida, que só faz sentido com saúde. Nós, como médico, atendemos nossa clínica de dor do sistema músculo-esquelético, dores dos transtornos músculo-esqueléticos. Os transtornos músculo-esqueléticos, eles têm como fontes de dor ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações. E as dores do transtorno músculo-esquelético podem se manifestar em qualquer geografia, em qualquer localização do corpo humano, como dor de cabeça, dor no pescoço, dor nos ombros ou nos braços, dor nas costas, dor na região lombar, dor ciática, queimação, dor, cansaço, peso nas pernas, dor nos quadris, dor nos joelhos, tornozelos ou dor nos pés. E, em geral, os transtornos músculo-esqueléticos percorrem uma jornada de piora do quadro clínico a cada dia, que pode levar esse paciente a uma grave incapacidade física. Lamentavelmente, né? As pessoas, às vezes, inconscientemente, elas maltratam muito o esqueleto, né? Obesidade, impactos, carregar pesos exagerados, permanecer por longas horas em posições inadequadas de má postura, entende? E até estresse emocional, né? Situações de conflito, de desamor, né? De inadaptação na vida, então podem causar as terríveis dores do sistema músculo-esquelético, e as mais frequentes se traduzem por dor nas costas. Também muito frequente é a dor de cabeça. Embora, veja você, a dor de cabeça, ela pode ser o diagnóstico mais simples, ou pode ser o diagnóstico mais grave. Por isso que a dor de cabeça, eu sempre digo, é uma dor de cabeça para o doente, é uma dor de cabeça para o próprio médico, que precisa, né, se precaver contra possíveis graves diagnósticos que possam decorrer como dor de cabeça. Felizmente, hoje, a medicina dispõe de incríveis aparelhos de diagnóstico por imagem, né, sem falar do próprio eletroencefalograma. Então, tomografia computadorizada do crânio, ultrassonografia, ressonância magnética e o EOS, que é outro sistema de imagem de diagnóstico. Então, com isso tudo, os médicos têm condições de fazer a verdadeira finalidade da entrevista médica, que é o diagnóstico. Nem é o tratamento. A verdadeira finalidade da entrevista médica é o diagnóstico. É óbvio que disso vai decorrer um tratamento, não é? Mas, vejam bem, hoje nós queríamos derivar um pouco e dizer o seguinte: nós somos educados desde crianças e somos escolarizados por crença dos nossos próprios ancestrais
dos nossos pais, dos nossos avós, que nos colocam em escolas, onde aprendemos o quê? Nós aprendemos o raciocínio científico. Então, nós temos uma escolaridade primária, temos uma escolaridade secundária e temos uma escolaridade universitária. E todas elas percorrem o raciocínio científico. O raciocínio científico é o raciocínio que se baseia no princípio do ver para crer. Então, é um raciocínio eminentemente materialista. Então, vejam bem, nós somos educados por um raciocínio científico que é eminentemente materialista. Ora, a ciência médica é uma ciência. Logo, ela é materialista. Por que a ciência médica é materialista? Porque seus informantes físicos são materialistas. Então, a ciência é construída em cima dos seus informantes chamados visão, audição, olfato, paladar e tato. Entende? Então, para a ciência, se eu vejo, existe. Se eu ouço, existe. Se eu sinto gosto ou cheiro, existe. E se eu posso palpar e tocar, existe. Se eu não vejo, se eu não ouço, se eu não sinto cheiro nem gosto, e se eu não posso tocar, para a ciência não existe. Mas posso garantir a vocês que a realidade do universo é muito diferente disso. Entendeu? Então, nós estamos falando de uma ciência que só crê na realidade material. Mas ela mesma, ciência médica, foi obrigada a admitir o componente mais importante do ser humano, que se chama pensamento. Entenderam? O pensamento você não pode ver, você não pode ouvir, você não pode sentir gosto ou cheiro de pensamento, e nem tocar no pensamento, palpar o pensamento. Mas ela foi obrigada a admitir que o pensamento existe. Então, embora eminentemente materialista, a própria ciência médica foi obrigada a admitir vamos chamar até uma exceção da crença científica. Porque o pensamento, ele não tem realidade física. A realidade do pensamento é imaterial, não material. Entenderam? Mas o pensamento é um grande criador de realidades físicas. Entenderam? Embora ele pertença a uma realidade não física. Entende? Então, às vezes, as pessoas também me perguntam por que suas jornadas se chamam cura pela medicina espiritual. Entende? Porque, vejam bem, este universo, ele é único. Por isso ele chama universo. Ele não pode ser dividido, porque ele é um só, né? Deus fez um único universo, que abrange tudo o que o nosso conhecimento pode alcançar. No macrocosmos, ou seja, nos planetas, nas galáxias, nos satélites, nos cometas, enfim, ou no microcosmos, entende? Que é nos micro-organismos, por exemplo, das bactérias, dos fungos, dos vírus, entendeu? Então, existe um universo, embora ele é indivisível, didaticamente, existe um universo visível e um universo não visível. E vejam vocês o que eu vou dizer, podem ter certeza disso, que o universo da visibilidade do que pode ser visível
é infinitamente menor que o universo da invisibilidade, do que não pode ser visto. Agora, é fácil você acreditar no que você vê, na matéria. Entenderam? Então, se a ciência é materialista, a medicina é materialista. Então, nós buscamos, às vezes, tratamento com raciocínio científico, numa ciência que é materialista. Então, será que nós somos matéria? É assim que a medicina nos encara. Entende? Ela nos encara principalmente como físico. E acha assim, se você está doente, você tem um transtorno físico. Mas, se você tem um comportamento que sai dos padrões considerados normais, ela diz, você tem um transtorno mental. Para os físicos, ela te oferece 4 especialidades generalistas, que é a clínica médica geral, a clínica cirúrgica geral, a pediatria e a gerontologia. Entenderam? Ou a geriatria. E te oferece todas as especialidades. Urologia, ortopedia, neurologia, reumatologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, enfim, uma infinidade de especialidades para os teus transtornos físicos. E para os transtornos mentais, ela te oferece 3 estratos de especialidades. Um se chama psiquiatria, outro se chama psicologia, e um terceiro que se chama neurociência. Entenderam? Então, vejam vocês, será que a ciência tem resposta a tudo? Eu não estou aqui criticando a ciência. Imagine vocês levar um homem à Lua. Imagine vocês falar num celular sem fio. Isso são verdadeiros milagres científicos, não é mesmo? E quantas vidas a medicina salva nesse instante que eu estou falando com vocês? Centenas, dezenas, centenas, milhares de vidas estão sendo salvas nas UTIs, nas unidades de terapia intensiva, no centro cirúrgico dos hospitais, nas portas dos pronto-socorros, dentro das ambulâncias que atendem emergências. Então, a ciência, ela merece a nossa homenagem, os nossos aplausos, mas nós somos viciados por crença, por contingência social, somente ao raciocínio científico. Por isso que existem doenças incuráveis, ou seja, o incurável é um termo médico, entende? É o termo do raciocínio científico. Ora, se você tem uma doença e a medicina não tem solução para retroceder essa doença ao nível de saúde, ela diz, é uma doença incurável. Entenderam? Então, o incurável é um termo médico. E a ciência médica não tem resposta para todas as doenças. Existe, então, um outro raciocínio, chamado raciocínio religioso. Entende? O importante, gente, é fugir do extremismo, do radicalismo, do fatalismo. Entende? Ou seja, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Você não pode ser um fanático religioso e imaginar que ali estão todas as respostas desse universo. Entende? Tudo bem. Você não pode ser um fanático cientista, porque senão você é um ateu. Entende? A maior parte dos médicos são ateus. Por quê? Porque eles são cientistas. Entende? Eu vou ao extremo, né? Às vezes eu atendo religiosos de várias tendências religiosas, de várias doutrinas religiosas, de várias religiões tradicionais ou até novas. E às vezes eu sempre converso com esses religiosos
propriamente sobre religião. E eles dizem: Rui Mercúrio, você é um médico e quer falar comigo sobre religião que tenho 4, 5 anos de teologia? Eu digo, olha o nome, teologia. Teologia é uma ciência. A própria teologia, ela explica muitas coisas com raciocínio científico. Entenderam? E Deus jamais vai ser explicado com raciocínio científico. Entenderam? Então vejam vocês. Nem tudo tem uma explicação. Entende? Mas a evidência de fatos faz nós acreditarmos que existem fenômenos ou situações que o nosso raciocínio científico não alcança. Não alcança. Existem situações que o nosso raciocínio religioso não alcança. E tem um terceiro raciocínio, chamado filosófico. Entende? E vou explicar a vocês. Muitas vezes há uma mistura de raciocínio científico, religioso e filosófico. Entendeu? Quando você fala uma frase como penso, logo existo, é bem tendência filosófica. Mas se você falar assim, num triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, isso foi emitido por um matemático. Esse matemático poderia ser um filósofo grego. Esse filósofo e matemático grego podia ter uma formação científica. Entenderam? E ele emitiu um teorema, uma lógica matemática, que é além da imaginação. Como alguém, um dia, num tempo muito remoto, muito antigo, vem e diz assim, num triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, onde tudo isso está me levando? Se aqui é uma jornada de saúde. Entenderam? Então, vejam bem. A ciência é maravilhosa. A ciência médica é incrível nos seus benefícios à humanidade. Entendeu? Mas ela não é dona da verdade. E muitas verdades médicas viraram mentira. E muitas mentiras médicas viraram verdade. Então, quando há 50 anos alguém dizia assim, a tuberculose não tem cura, é incurável. Há 50 anos atrás, isso era uma verdade médica. Se eu disser hoje, a tuberculose não tem cura, vou dizer, você é mentiroso. Porque hoje a tuberculose, a maior parte dos diagnósticos de tuberculose são curáveis com tratamento médico. Entenderam? E a religião? Idem, a mesma coisa. Entende? Tem raciocínios religiosos incríveis. Entenderam? Mas, vejam você, o fanatismo religioso é prejudicial. Entende? É prejudicial. Entende? Se você tem a mente aberta e você raciocina com raciocínio científico, acrescenta um raciocínio religioso e mais um filosófico, um raciocínio filosófico, a tua mente vai se abrir mais. Você pode, como médico, fazer melhores e mais precisos diagnósticos. Entenderam? E aí vem o raciocínio mais incrível, que todos nós somos donos dele. Nem todo mundo usa. E muitos usam sem nem sequer saber que estão usando. Eu me refiro a um raciocínio incrível, chamado intuição. Intuição tem uns 20 nomes. Eu vou dizer uns 4, 5 só, para não me alongar muito. A intuição pode ser chamada de pressentimento. A intuição pode ser chamada de pressentimento. Entenderam? A intuição pode ser chamada até
de Espírito Santo. Entende? A intuição, o que na verdade é a intuição, é a ligação pai e filho, ou seja, é o raciocínio do além, do espiritual, passado a um ser humano. Entenderam? Entenderam? Então, quando Albert Einstein dizia assim: pensei 99 vezes na solução de um problema, não encontrei solução. Eis que deixei de pensar, não é que a solução apareceu? Então, ele, Albert Einstein, tinha acionado um raciocínio intuitivo e nem sabia disso. Entenderam? Entenderam? Então, quem usa o raciocínio intuitivo tem o nome de gênio. Então, na verdade, o que é a genialidade? A genialidade é o raciocínio intuitivo, que é a mente de Deus. Entende? Certo? Quando alguém descobre, faz uma descoberta incrível, né? Um dia, eu acho que um físico italiano, chamado Marconi, Guglielmo Marconi, se não me engano, disse assim: eu da Europa, eu vou acender as luzes do Cristo Redentor, sem fio. Na verdade, ele foi o pai e a mãe do telefone celular. Foi a partir daí que se passou a comunicar dois sistemas eletrônicos sem fio. Sem fio. Entende? Então, ele usou a sua genialidade. O gênio pode ser chamado de ser de luz ou iluminado. Entende? E qual foi o maior gênio que pisou nesse planeta de todos os tempos? O nome dele é Jesus. Jesus nada mais é do que um gênio. Entende? Jesus nada mais era como uma criatura que sabia usar a genialidade com maior facilidade. Jesus era um indivíduo que utilizava principalmente o raciocínio intuitivo, não o raciocínio científico, nem mesmo o religioso ele utilizava, e nem mesmo o filosófico. Não, Jesus usava o raciocínio intuitivo, a intuição, que é a ligação pai-filho, tá? É a ligação da mente de Deus com o ser humano. Como explicar que um pescador semi-analfabeto escreve um livro da Bíblia, o livro de Pedro, o livro de Mateus, o livro de Paulo, o livro de Lucas, entende? Há quantas centenas de anos atrás, entendeu? Isso é obra da genialidade ou da intuição, entenderam? E muitos cientistas, muitos inventores, né, sem saber, utilizaram o raciocínio intuitivo para trazer à nossa realidade as suas invenções, mesmo sem saber disso. Entende? Thomas Edison, Louis Pasteur, Fleming, da penicilina, enfim, vários cientistas usaram a intuição, entende? Porque tem coisas que são inexplicáveis ao raciocínio científico. Uma delas se chama cura espiritual. Então vejam vocês. Quando alguém fala assim, ele teve uma cura espontânea, ou seja, a medicina diagnosticou que ele tinha uma doença incurável, mas não é que ele teve uma cura espontânea, como nós médicos utilizamos essa expressão. Teve uma cura espontânea. Um místico, ele diz assim, ele teve um milagre de cura. Entenderam? Isso é cura espiritual. Você não tem explicação para a cura espontânea, nem para esse milagre de cura. E a medicina espiritual é isso aí. Ele teve uma cura na dimensão espiritual, onde não tem doença. Entenderam? Então,
é muito difícil para a nossa cabeça entender a dimensão espiritual com o nosso raciocínio científico. E mesmo o raciocínio religioso, às vezes, ele não é tão fácil para se chegar ao raciocínio espiritual. Eu tinha essa ideia. Eu me interessava por dimensão espiritual e busquei através da religião. Puxa, quem é Deus? E por que tem centenas de bandeiras religiosas? Alguma explica bem quem é Deus? Não explica. Por quê? Porque Deus é muito difícil para ser explicado para o nosso nível de compreensão, para a dimensão da nossa mente. Entenderam? É a mesma coisa, cura espontânea. Ué, como que ele teve uma cura espontânea se ele estava com uma sentença de morte? E como que o místico fala? Ele teve um milagre de cura. Entenderam? Então, a mensagem que eu deixo aqui com tudo isso é: não acreditem no incurável. Mas, olha, o nosso tempo aqui já se esgotou e muito. Se quiserem conhecer meu trabalho como médico, né, onde eu uso todos os raciocínios possíveis e imagináveis em prol dos meus pacientes, eu tenho uma clínica na Avenida Pacaembu, em São Paulo, Avenida Pacaembu, 1024. O telefone da minha clínica é o 11, código 11, 3661 4243. 3661 4243. Só posso desejar a vocês que sejam muito felizes, mas isso só será possível com muita saúde. Até a próxima jornada. Obrigado.